Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos navios mais icônicos da história, o Titanic. Desde sua construção até a tragédia que o marcou, vamos explorar tudo isso. Vamos lá? A construção do Titanic. O Titanic começou a ser construído em 1909 pela Harland and Wolff em Belfast, Irlanda do Norte. Idealizado por J. Bruce Ismay da White Star Line, o Titanic era considerado um símbolo de luxo e tecnologia. Com quase 269 metros de comprimento e 32 metros de largura, era o maior navio de passageiro da época. Seus interiores eram verdadeiros espetáculos, com salões opulentos, escadarias grandiosas e cabinas luxuosas que rivalizavam com os melhores hotéis da época. O navio foi projetado para oferecer uma experiência incomparável aos seus passageiros, com uma gama de afinidades como uma piscina, campos de squash e uma biblioteca. Em abril de 1912, após terminar sua construção e realizar uma série de testes, o Titanic partiu em sua viagem inaugural de Southampton em direção a Nova York, levando a bordo mais de 2.200 pessoas, incluindo alguns dos indivíduos mais ricos e influentes da época. O ambiente a bordo era de celebração e expectativa, à medida que os passageiros se acomodavam em suas luxuosas cabines e aproveitavam as ofertas do navio. No entanto, na noite de 14 de abril, às 23 horas e 40 minutos, a tragédia aconteceu. O Titanic colidiu com o iceberg em um dos oceanos mais perigosos do mundo. A situação se agravou rapidamente e a falta de botes salva-vidas adequados acabou sendo um fator crucial nas altas taxas de mortalidade, levando a aproximadamente 1.500 pessoas ao afundo. O desespero e o caos se espalharam, enquanto os passageiros lutavam por uma chance de sobrevivência em meio ao frio implacável da água. A notícia do naufrágio chocou o mundo e as investigações subsequentes revelaram falhas catastróficas na segurança marítima da época. Esse desastre levou à implementação de mudanças significativas nas normas de navegação, incluindo a criação da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, SOLAS, que ainda rege a segurança marítima moderna. Com o passar dos anos, o Titanic se transformou em um símbolo não apenas de luxo e tragédia, mas também de resiliência e aprendizado. O local do naufrágio foi descoberto em 1985, dando início a uma nova era de exploração científica e resgate de artefatos. Documentários e filmes como o de Blockbuster de James Cameron introduziram a história do Titanic a novas gerações, perpetuando o seu legado cultural e convidando reflexões sobre as lições deixadas por essa tragédia. A história do Titanic não é apenas uma narrativa de excesso e desastre, é também um lembrete da fragilidade da vida e das forças implacáveis da natureza. Ao longo das décadas, as memórias daqueles que perderam a vida naquela fatídica noite permanecem vivas, um tributo à luta pela segurança e à capacidade do ser humano de aprender com o passado.
Curiosidade: ele era equipado com tecnologia inovadora, incluindo 4 chaminés e um sistema de aquecimento central. A travessia inaugural. Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, em sua viagem inaugural, com destino a Nova York. A bordo estavam algumas das pessoas mais ricas e famosas da época, como John Jacob Astor e Benjamin Guggenheim. O clima era de festa e otimismo, sendo o navio considerado inafundável, devido à sua engenharia inovadora. Durante a travessia, os passageiros desfrutavam de luxos sem igual. Restaurantes requintados, banheiras de hidromassagem e até uma piscina interna. No entanto, enquanto o Titanic navegava pelo Oceano Atlântico, a atmosfera de alegria contrastava com os sinais de alerta que a natureza enviava. Nos dias que antecederam a tragédia, avisos sobre a presença de icebergs foram enviados a todos os navios na região, mas o Titanic seguiu com sua velocidade máxima, em parte para manter sua imagem de grandeza. Na noite de 14 para 15 de abril, às 23h40, o inevitável aconteceu. Um enorme iceberg apareceu à frente do navio. Apesar da tentativa de manobra, o Titanic colidiu com o bloco de gelo, resultando em um rombo profundo em seu casco. O que se seguiu foi um cenário de pânico. A falta de botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros tornou-se evidente e a ordem e calma se perderam rapidamente. Por volta da meia-noite, a ordem foi dada para que os botes fossem baixados, mas muitos ainda acreditavam que o navio não afundaria. A tragédia culminou em um desfecho devastador, com mais de 1.500 vidas perdidas na fria escuridão da noite. Os poucos sobreviventes foram resgatados pelo navio Carpadia, que chegou ao local algumas horas depois. O naufrágio do Titanic não apenas chocou o mundo, mas também trouxe à tona questões cruciais sobre segurança marítima. A partir dessa tragédia, melhorias significativas nas normas de segurança foram implementadas, culminando na criação das SOLAS, uma convenção que ainda rege a segurança no mar até hoje. Anos depois, o campo de exploração do naufrágio do Titanic se tornaria um foco de interesse, não apenas pela busca dos restos do navio, mas também pela recuperação de objetos que contavam a história de uma era de opulência e ingênua confiança nas tecnologias da época. O legado do Titanic ainda ressoa, lembrando-nos das lições aprendidas sobre a vulnerabilidade humana diante da natureza. Essa viagem era aguardada com grande expectativa, mas poucos sabiam que se tornaria uma tragédia. O trágico acidente. Na noite de 14 para 15 de abril de 1912, às 23h40, o Titanic colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico. A colisão foi devastadora e a água começou a entrar rapidamente no navio. O impacto, que deveria ter sido um momento de pânico contido, logo se transformou em desespero, à medida que a realidade do desastre se tornava evidente. A tripulação, inicialmente em estado de choque, começou a executar os procedimentos de segurança.
Contudo, a falta de botes salva-vidas adequados, que eram apenas suficiente para a metade dos passageiros a bordo, deixou muitos em uma situação crítica. Enquanto os passageiros eram instruídos a se dirigir aos botes, muitos não conseguiam acreditar que o navio poderia realmente afundar. A atmosfera a bordo se tornava caótica, com gritos de desespero e confusão. Alguns dos passageiros, em um gesto de heroísmo, decidiram permanecer a bordo, ajudando outros a embarcar nos botes. Entre eles, o famoso bilionário John Jacob Astor e a socialite Molly Brown, que se destacaram por suas ações durante aqueles momentos críticos. À medida que a água inundava os compartimentos do navio, as luzes começaram a piscar e, em questão de horas, o Titanic se inclinou drasticamente. Às 2h20 da madrugada, o colossal navio se partiu em um último suspiro, afundou nas profundezas do Oceano Atlântico, levando consigo mais de 1.500 vidas. Os sobreviventes resgatados pelo Carpadia, navio que chegou ao local horas depois, enfrentaram a dura realidade da tragédia e a dor da perda. Essa noite fatídica não só marcou um dos piores desastres marítimos da história, mas também trouxe à tona a necessidade urgente de reformas nas normas de segurança marítimas. A partir deste evento, regulamentos como a criação de mais botes salva-vidas e a implementação de treinamentos adequados para a tripulação se tornaram imperativos. O legado do Titanic continua a ecoar nos dias de hoje, servindo como um lembrete sombrio dos perigos da arrogância humana diante da imensidão da natureza. Além disso, a história do navio e seu trágico destino inspiraram inúmeras obras de artes, filmes e documentários, perpetuando sua memória e as lições que podem ser aprendidas a partir dela. A falta de botes salva-vidas foi um dos fatores críticos que contribuíram para a alta taxa de mortalidade. Apenas 20% dos passageiros conseguiram sobreviver. É importante lembrar que, na época, havia uma crença generalizada de que o Titanic era inafundável, o que levou a uma negligência das medidas de segurança. Esta tragédia nos mostra como a confiança excessiva em tecnologias pode nos levar a desconsiderar precauções essenciais. Além disso, outro elemento que complicou a situação foi a ausência de um sistema de comunicação eficiente. A maioria dos pedidos de socorro não foram recebidos ou não foram levados a sério, resultando em um atraso crítico que poderia ter salvado vidas. A partir deste evento, muitas mudanças foram implementadas. Um exemplo significativo é a Convenção SOLAS, que até hoje é um pilar fundamental na segurança marítima internacional. Curiosamente, a história do Titanic não termina aqui. Após o naufrágio, o local ficou perdido por décadas, até ser redescoberto em 1985. Desde então, expedições têm explorado os destroços, revelando muito sobre a vida a bordo e as circunstâncias da tragédia. Artefatos recuperados se tornaram peças valiosas de um passado que nos ensina lições sobre humildade e respeito à natureza. Convidamos vocês a refletirem sobre essas lições ao longo do nosso programa. Quais pensamentos ou emoções essa história inspirou em vocês? Deixe nos comentários. Vamos juntos explorar mais sobre esse ícone
que, mesmo com sua tragédia, continua a fascinar e a educar gerações. O legado do Titanic. A tragédia do Titanic gerou mudanças significativas nas normas de segurança marítima. A Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, SOLAS, foi criada em resposta ao desastre. Essa convenção estabeleceu regulamentos rigorosos para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação a bordo de navios. Entre as principais inovações estavam a exigência de mais botes salva-vidas para acomodar todos os passageiros, a melhoria na formação da tripulação em situações de emergência e a implementação de avaliações de riscos mais abrangentes. Além disso, as melhorias das comunicações marítimas, como a obrigatoriedade de equipamentos de rádio, tornaram-se padrão nos navios, permitindo que emergências fossem comunicadas de forma mais rápida e eficaz. A tragédia do Titanic não apenas ressaltou a fragilidade da tecnologia humana frente à força da natureza, mas também uniu países em torno da necessidade de cooperação internacional para garantir a segurança nas águas. Com o passar do tempo, o legado do Titanic também se manifestou na cultura popular. Filmes, livros e documentários continuam a reviver sua história, mantendo viva a memória dos que foram perdidos. A narrativa do navio, que era considerado o inafundível, se tornou um símbolo da hubris humana, lembrando-nos de que o progresso deve sempre ser acompanhado de responsabilidade. Nos dias de hoje, as expedições ao fundo do mar, onde repousa o Titanic, proporcionam novas descobertas e uma reflexão contínua sobre os limites da exploração humana. A localização do naufrágio, que se mostra vulnerável ao impacto ambiental e ao turismo, levanta questões sobre a conservação e o respeito por essa importante parte da história do nosso passado marítimo. Assim, a história do Titanic não é apenas uma narrativa de tragédia e perda, mas também uma luta constante pela melhoria e proteção dos que navegam pelos mares. Cada geração que aprende sobre o Titanic traz consigo a responsabilidade de lembrar e aplicar as lições que este evento trágico nos deixou. Curiosidade: o Titanic também se tornou um ícone cultural, inspirando filmes, livros e expedições. Além do famoso filme de 1997, dirigido por James Cameron, que se tornou um sucesso mundial e revitalizou o interesse pelo naufrágio, o Titanic tem sido tema de inúmeras obras literárias e documentários. Livros como Night to Remember, escrito por Walter Lourdes, merece uma visão detalhada dos eventos daquela fatídica noite, enquanto outras narrativas exploram aspectos sociais e tecnológicos do navio. As expedições que se seguiram à descoberta do Wreck em 1985 não apenas revelaram os restos do Titanic, mas também trouxeram à tona histórias pessoais de sobreviventes e vítimas, aprofundando a conexão emocional que as pessoas têm com a tragédia. Artefatos recuperados, como objetos pessoais, vestidos e itens de decoração, ajudam a contar as histórias das pessoas que estavam a bordo, criando uma ligação palpável entre o passado e o presente.
A continuação desse legado se reflete em exposições ao redor do mundo, onde visitantes podem aprender não apenas sobre a construção e o naufrágio do Titanic, mas também sobre as lições de segurança marítima que surgiram dessa catástrofe. Assim, a narrativa do Titanic serve como um lembrete poderoso sobre a fragilidade da vida e a importância de respeitar as forças da natureza. Esses aspectos são fundamentais para entender como o Titanic, mais do que um navio, se tornou um símbolo de ambição, tragédia e, acima de tudo, resiliência humana. O interesse contínuo por sua história ilustra a forma como essa cultura e a memória coletiva interagem, perpetuando o legado do Titanic por gerações. O Titanic hoje. O líquido Titanic foi descoberto em 1985 por uma expedição dirigida por Robert Wallard. Desde então, diversas expedições têm explorado o local, lançando luz sobre os eventos daquela noite fatídica. A localização do naufrágio, a cerca de 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico, revelou não apenas os destroços do navio, mas também o impacto que a tragédia teve sobre a consciência coletiva. Os cientistas e historiadores que participaram dessas expedições encontraram artefatos que contavam histórias de vidas perdidas e muitos deles foram recuperados e exibidos em museus ao redor do mundo. Itens como cartas, roupas e até mesmo pratos dos serviços de jantares oferecem um vislumbre intimista da vida a bordo do Titanic. Esses achados não apenas ajudam a ressuscitar a memória dos passageiros, mas também estimula discussões sobre a responsabilidade e a ética na exploração de destroços históricos. Além disso, a descoberta do Titanic catalisou um movimento global para a preservação do que resta do navio, que está em constante degradação devido a bactérias e outras condições do fundo do mar. As expedições destinadas à conservação também levantam questões sobre a exploração comercial versus a preservação do patrimônio cultural. O legado do Titanic também se estende ao campo da segurança marítima. Após o desastre, mudanças significativas foram implementadas nas regulamentações de segurança e em navios. A criação da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, a SOLAS, em 1914, é um testemunho de que lições foram aprendidas com essa tragédia. Assim, o Titanic não é apenas um navio afundado, é um símbolo da missão humana, do desejo de explorar novos horizontes e, ao mesmo tempo, dos riscos que isso implica. Conclusão. Em nossa narrativa, convidamos você a explorar não apenas a história do Titanic, mas também as lições que ainda ecoam em nossos dias, refletindo sobre a fragilidade da vida e a importância da segurança nos mares. Conclusão. O Titanic continua sendo uma poderosa lembrança do que pode acontecer quando a Humblais humana ignora as forças da natureza. Além disso, sua história serve como um alerta sobre a importância da prudência e do respeito aos limites do que a tecnologia pode oferecer. O naufrágio do Titanic não é apenas uma tragédia isolada, mas um marco que nos ensina a necessidade de regulamentações rigorosas em relação à segurança marítima e à proteção da vida humana.
A partir deste evento, testemunhamos avanços significativos em protocolos e equipamentos de emergência, permitindo que a indústria naval evoluísse e se tornasse mais segura. O Titanic também excitou um debate contínuo sobre a responsabilidade das empresas em garantir a segurança de seus passageiros e a ética do uso de recursos. Por fim, o legado do Titanic perdura nas narrativas que continuam a cativar e a educar as gerações, lembrando-nos não apenas da fragilidade da vida humana, mas também da resiliência da memória coletiva. Em cada filme, livro, documentário que reconta essa história, a lição é clara. É fundamental aprender com o passado para que tragédias como estas nunca se repitam. E aí, gostaram da história do Titanic? Deixem seus comentários e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes. Até a próxima! E esse foi mais um vídeo do canal Conhecimento e Curiosidades, trazendo sempre novidades e mais conhecimento para você. Vamos propagar a informação para todos.